Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nesta manhã, continuando o nosso acampamento, nesse processo de tomada de consciência do sentido da morte. A morte que entra na nossa casa sem pedir licença, sem avisar, e que muitas vezes rouba a paz do nosso coração, rouba a nossa esperança. Então, nesse caminho espiritual e psicológico, eu proponho, nesta manhã, uma reflexão sobre uma mudança de mentalidade. Aquilo que vai abrir a nossa alma para entender o sentido do sofrimento, o sentido da morte e das dores que vêm à nossa alma e ao nosso corpo quando nós perdemos aqueles que amamos. Quão difícil é se deparar com a perda daquela pessoa que nós amamos. Muitas vezes dedicamos a nossa vida, dedicamos a nossa história. Mas eu quero trazer algo importante e esperançoso ao nosso coração. O ser humano é um ser em busca de sentido. É um ser psicológico, é um ser biológico, é um ser social e, mais do que tudo, é um ser espiritual. E nós precisamos entender que todas essas dimensões do ser humano, elas estão voltadas para a busca e a realização do sentido da vida. A vida em caráter de missão. O sofrimento é inerente à condição humana, mas nós temos, dentro da nossa existência, a capacidade de superar o sofrimento, e nós devemos, diante da morte, exercitar esta capacidade, transformando o sofrimento, a dor e o luto em uma vitória interior, em uma transformação e uma conversão verdadeira do nosso coração. Portanto, nós recebemos, enquanto seres humanos, esta capacidade de sofrer. E o mundo atual quer tirar de nós esta capacidade como algo importante para a nossa alma. Muitas vezes a psicologia e a medicina querem tirar a dor, tirar o sofrimento, negar a existência da dor e do sofrimento. E quero trazer essa notícia também a você. A tensão psicológica que você enfrenta diante da dor, da perda e do sofrimento, ela é uma angústia positiva e saudável. Porque se nós não enfrentarmos essa tensão psicológica, se nós negarmos aquilo que precisa ser transformado, nós não vamos caminhar, nós não vamos amadurecer. Portanto, essa tensão e essa angústia, ela precisa ser assimilada na nossa alma, na nossa dimensão psicológica, na nossa vida, com as famílias, com os amigos, com o nosso trabalho. Portanto,
nós precisamos olhar de maneira diferente para as nossas dores, para os nossos desafios e para as adversidades que nós enfrentamos. Não existe cristão sem cruz. É um engano caminharmos nessa vida entendendo a felicidade como a ausência de sofrimento. Nós temos que pensar no eixo da realização. E a realização muitas vezes impõe um sacrifício que nós não queremos aceitar. Como sermos cristãos sem sacrifício, sem cruz, sem dor? Portanto, olhe para dentro do seu coração e procure entender toda essa capacidade de sofrer e toda a angústia que você enfrenta como algo que é bem-vindo. Os santos são exemplo de sacrifícios que deram certo. Deram certo apesar das tribulações, das tempestades e dos sofrimentos. Sabe por que que deu certo? Porque tinha um sentido. Todo sacrifício que tem sentido vale a pena, nos realiza e nos traz como consequência uma alegria, uma paz e uma felicidade que nós não devemos procurar por si só. O desespero é um sofrimento sem sentido. E todo sofrimento que nós atribuímos sentido, ele ganha uma motivação interior. E nós então empreendemos uma força extraordinária, psíquica, e para nós que temos fé, uma força extraordinária com a graça de Deus. A graça que nos faz suportar o insuportável aos olhos humanos. Que faz-nos realizar aquilo que era irrealizável. Superar o que parecia insuperável, não é mesmo? Então nós temos que abrir a nossa consciência para entender toda essa dimensão da nossa existência como algo bem-vindo. Vale a pena sacrificar. Vale a pena olhar o sofrimento de uma outra perspectiva. Portanto, o luto que você enfrenta, passando por cada fase, cada sentimento, cada emoção que você experimenta, precisa ser olhada com amor, olhada e examinada pela sua consciência. Todas as emoções que nós temos, nós precisamos compreender, para que possamos adaptar a vida para além da morte, para além da perda, porque é possível converter a morte em frutos para a nossa própria vida. Portanto, dê sentido à dor que você passa, dê sentido ao sofrimento que você enfrenta, e você verá uma motivação, uma força, contando com a graça de Deus, para seguir em frente. Porque nós não podemos reduzir a nossa vida à dimensão problemática que nós enfrentamos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos amados de Deus. E em Jesus não há noite escura que não seja vencida pela luz. Jesus é aquele que, quando entra no nosso coração, ilumina a nossa história, cicatriza as nossas feridas. E nenhum de nós estamos livres do sofrimento, livres da morte. Mas nós temos uma liberdade para decidir como enfrentamos as adversidades, como enfrentamos essa situação que foi colocada pela vida, sem pedir licença, sem que a gente tivesse muitas vezes se preparado. Nós somos livres e responsáveis pela maneira como nós respondemos à situação de luto. Portanto,
é muito importante enfrentar a nossa história aqui, rumo ao céu, entendendo que nós somos livres e responsáveis pela maneira como nós vivemos. É tão bonito quando a gente acompanha os ensinamentos da igreja. E aqui, eu quero partilhar com vocês, no catecismo, no parágrafo 1730, a liberdade do homem. A psicologia fala da liberdade, da responsabilidade. E a nossa igreja já traz isso. Para que nós possamos viver aqui, apesar das dores, do sofrimento, do luto. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. E alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. É tão maravilhoso quando nós nos libertamos das circunstâncias da vida. Nós temos situações que nos são colocadas, dadas, as coisas que nós herdamos, os problemas inevitáveis, como enfrentar a morte na nossa família, na nossa casa. Mas nós não somos presos a essas circunstâncias, porque elas limitam a nossa vida, mas elas não determinam como a nossa vida vai seguir em frente. Justamente porque nós temos essa dimensão da liberdade humana e da liberdade dada por Deus para escolhermos. Portanto, a posição que muitas vezes eu vejo pessoas se vitimizando pelas circunstâncias. Circunstâncias são somente circunstâncias e vão passar. Mas a sua liberdade nunca vai ser tirada de você. Portanto, abra sua alma para entender as duas perguntas que eu vou colocar para você. Podemos sair dos porquês e ir ao para quê. Porque nós temos essa liberdade de mudar a nossa forma de pensar. Quando nós ficamos presos ao porquê, nós somos direcionados ao passado para buscar uma explicação, uma justificativa, uma razão, um motivo, um culpado, ou para se autocondenar também na circunstância da perda. Portanto, para enfrentar a situação que você enfrenta de morte, eu te convido a mudar de posição, a se posicionar de maneira diferente, olhar para o passado, para aprender com o passado, é importante. Mas os porquês que nos prendem, nos aprisionam na dor, nós precisamos deixar para trás. Por que comigo? Por que agora? Por que desta forma? Por quê? O porquê que não traz uma lógica saudável, psicologicamente, muito menos a nossa alma.
o porquê que nos faz buscar um raciocínio lógico. E vocês que experimentam a fé sabem que a lógica de Deus, muitas vezes nós não entendemos, porque não é a nossa lógica humana. Portanto, sair das nossas imaginações, das nossas fantasias, dos ICs. E se o meu filho não tivesse ido àquela festa, será que ele teria sido poupado daquele acidente que o roubou da minha família? Será que se eu tivesse levado meu esposo em outro médico, ele teria sobrevivido? Tantas fantasias passam à nossa mente, tentando compreender a narrativa da morte. E a diferença de você que está aí acompanhando, para o seu vizinho que passou pela morte também, de algum parente, a diferença na superação das dores e do sofrimento e a cura dos traumas da morte, está exatamente na maneira como você narra esse fato para você mesmo, para o seu interior. Porque narrar o evento onde nós perdemos o nosso ente amado é importante porque nos faz compreender a história. Mas o como narramos nos abre a possibilidade de mudança, de transformação interior, para chegarmos na aceitação. Porque o final do luto, a última etapa do luto é a aceitação. Nós precisamos aceitar e adaptar para seguirmos em frente. Pois nós continuamos aqui, nós estamos aqui. Então nós ainda temos uma tarefa, uma missão a cumprir. Aquele laço foi rompido, biologicamente, fisicamente. Mas tudo que você viveu com essa pessoa precisa ser ressignificado dentro de você, porque é isso que permanece vivo. Nós passaremos, todos passaremos, mas aquilo que a gente realiza de amor na nossa relação com as pessoas, isso permanece vivo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós herdamos a nossa fé nos laços familiares, e isso nos sustenta gerações e gerações. Então aquela pessoa não está mais aí presencialmente, mas está viva na sua memória. Resgate as memórias afetivas positivas, não os porquês, não os ICs, não as condenações de quem foi o responsável. Foi o médico, foi o assassino que matou o meu filho, minha filha. Foi aquela doença. Saia da amargura e venha para a aceitação, para a compreensão, para as memórias afetivas positivas, que vão reacender em você a esperança, a alegria de estar aqui, para seguir em frente, semeando aquilo que essa pessoa plantou no seu coração. Porque se nós sofremos porque perdemos alguém, é porque amamos. Portanto, você teve experiências positivas de amor com aquela pessoa. E você pode continuar deixando aquela pessoa viva nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua lembrança. Não tem problema nenhum lembrar. Não tem problema ter saudade. Engasgar, a gente engasga quando tem saudade, não é? Quando a gente vai falar da pessoa. Não tem problema, está tudo bem. Mas é preciso seguir em frente. Não podemos parar na dor. Jesus venceu a morte. E venceu a morte por cada um de nós que cremos nele. Portanto, a esperança precisa continuar. E eu passo à segunda pergunta: o para quê? A diferença entre o porquê e o para quê é a direção para a qual nos aponta.
E o porquê aponta para o passado, nos faz fechar a nossa percepção do presente e comprometemos o nosso futuro. Mas o para quê é maravilhoso, porque ele nos abre a possibilidade do futuro, daquilo que está à nossa frente, do caminho. Uma porta se fecha assim, um projeto que não vai mais poder ser realizado, uma situação que não vai mais poder continuar porque aquela pessoa se foi, é verdade, não podemos negar. Mas precisamos abrir para a porta que ainda temos à frente, o caminho que ainda temos à nossa frente, porque nós temos. Para o cristão, a morte não é o fim. Portanto, para quê? Para ressignificarmos o sofrimento. E isso vai exigir tempo, vai exigir uma percepção, uma tomada de consciência da maneira como nós vivemos até aquele momento. E mais, nos faz repensar como vamos viver daqui para frente. Quando perdemos alguém, nós pensamos: o que estou fazendo da minha vida? Quem eu tenho sido? Portanto, a morte nos ajuda a dar sentido novo à nossa própria vida. Como eu devo ser? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Portanto, o para quê nos auxilia a encontrarmos uma motivação, sendo que o ser humano é um ser em busca de sentido e realização do sentido da sua vida. Então nós precisamos ir ao encontro dessa motivação para nos adaptarmos. E é tão bonito quando no nosso grupo, na nossa comunidade, nós temos o grupo da dor ao amor. E as pessoas vão dando um sentido novo à sua vida a partir daquela dor. E as famílias vão se ajudando mutuamente, porque a minha dor é a sua dor e a sua dor é a minha dor. E eu vou entendendo que eu não estou sozinho naquela dor. E quando eu olho para o lado, eu vejo que o outro tem a mesma dor. E o outro me fala como enfrentou aquela dor. Portanto, essa abertura do para quê, dessa motivação. Pessoas que transformaram de fato a sua vida numa experiência muito mais profunda a partir da morte, a partir da perda. Pais que criam movimentos a partir daquele momento que perdem seus filhos. Estou me lembrando de um caso de um professor do Sul, que ele também lá tem um grupo de enlutados. E o casal que ele relatou, está publicado num livro de psicologia. O casal perdeu o seu filho indo para uma festa, num acidente de carro, porque tinha bebido. E sabe o que eles criaram, minha gente? Eles criaram um movimento de toda sexta ou sábado, não me lembro ao certo, irem para a porta das baladas, das festas dos jovens, e ali mesmo explicarem: olha, não bebam. Se você está alcoolizado, não pegue o seu carro. Meu filho morreu de acidente de carro. Pessoas que com a sua dor querem aliviar a dor dos outros. Não querem que outras famílias passem o que esse casal passou. Portanto, olhe para o lado. Olhe para além da sua dor. Saia de você. A sua vida só vai ter sentido se você olhar para fora. Para dentro, nós somos pó. Não valemos nada. Mas no amor, no uso da nossa liberdade, da nossa responsabilidade, é emocionante perceber como do nada brota vida, brota amor. E isso me emociona. Porque essa experiência é daqueles que têm fé.
daqueles que saem da sua dor, não porque a dor está totalmente fechada. Não espere você ser totalmente curado. A cura vai acontecer até o dia que nós morremos. E é por isso que nós estamos aqui, porque todos nós precisamos de cura. Quem aqui precisa de cura? Quem aqui precisa de libertação? Quem aqui tem problemas? Quem aqui passa por dificuldades? Portanto, todos nós precisamos de cura e libertação, e transformação, e conversão interior, até o fim da nossa vida. E essa é a chance que nós temos, de mudar a nossa vida, de mudar a maneira como nós temos enfrentado as nossas dores e as nossas lutas, para que das dores, dos sofrimentos, nós possamos gerar vida no nosso coração, na nossa família, na nossa casa. Precisamos restaurar a nossa casa interior, e a nossa casa temporária, que é este corpo, onde a alma habita. A nossa alma é eterna. Nós precisamos trabalhar a nossa alma, porque a nossa alma jamais passará. E tudo aquilo que nós realizarmos aqui, e tudo aquilo que a pessoa que você perdeu realizou aqui, jamais se perderá, porque a eternidade guardará todas as nossas realizações. Amém? Nós precisamos entender que a eternidade guardará para sempre a pessoa que você perdeu. E tudo aquilo que você fizer ficará também para a eternidade. Então, um coração aberto que sai dos porquês, das lamentações, da murmuração, e se abre ao para quê. Aquele casal que perdeu o seu filho encontrou um para quê, apesar da dor, apesar do sofrimento. Perderam um filho e estão ajudando as pessoas a não perderem seus filhos por aquele motivo. Então, quando Deus entra no nosso coração, Deus nos abre, Deus abre a nossa alma a vivermos na graça e para atravessarmos a experiência da morte e do sofrimento de uma maneira surpreendente. E por isso, eu gostaria de convidar você para esse momento de oração, onde Deus pode restaurar a sua casa, a sua história, a sua família. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abra para vermos os fatos de uma maneira surpreendente. Para que o Espírito Santo revisite os quartos escuros da nossa alma e nos liberte de tudo aquilo que nos impede de seguir em frente, de vencer a raiva, a rebeldia, a dificuldade de aceitar a realidade como ela é, para mudarmos aquilo que nos resta mudar, que é a nós mesmos, que é aquilo como a gente percebe a realidade. Por isso, restaura a nossa casa, Senhor. Essa música nasceu quando eu perdi um bebê. Eu perdi 4 bebês por aborto espontâneo. E numa dessas situações nasceu Restaura, porque eu queria que Deus transformasse a minha dor em restauração para toda a nossa casa. E assim desejei também que todas as casas, todas as mães que tivessem passado por perdas, seja por abortos espontâneos, seja de pessoas da família, que o Senhor restaurasse com o Espírito Santo. Por isso, levante, fique de pé, vamos cantar. Restaura nossa casa, Senhor, elevando os seus braços. Restaura nossa casa, Senhor, restaura a alegria da nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir.
Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Peça isso com toda a fé. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor.